Leandro, eu quero começar com uma pergunta sobre o capítulo do seu livro. Por que a revitalização é um tema tão urgente? Por que essa ideia de revitalizar a igreja e também revitalizar a liderança, por que passa a ser um tema tão urgente em nossos dias hoje? Boa tarde, graça e paz. Esse painel é o painel de lançamento desse livro, Revitalizando a Igreja e a Sua Liderança. Vocês têm a oportunidade de adquirir no stand da Editora Esperança. Ao final desse painel, ali atrás, haverão algumas mesas em que nós vamos poder também assinar, não é? E dedicar o seu livro, se assim você quiser. E esse livro nasce de uma inquietação sobre a necessidade de revitalização de igrejas. Acho que tem uns slides aqui. Pronto, ok. Então, pode passar o primeiro, por favor. Cerca de 3 anos atrás, um processo de 10 anos de pesquisa foi concluído no bairro de Felipe Camarão, aqui em Natal, e nos apresentou um quadro que desafiou profundamente a diretoria da ALV. Felipe Camarão é um bairro típico, análogo a qualquer outra cidade. Toda cidade tem o seu Felipe Camarão, a sua região mais empobrecida. E esse bairro, em 10 anos, teve a plantação de 80 igrejas. Mas em 10 anos, 38 igrejas morreram ou se mudaram. Morreram devido a uma série de fatores internos, eclesiais, ministeriais, de liderança, mas também se mudaram, talvez por não ter conseguido responder às imensas demandas e desafios do seu contexto local. E nós percebemos, pesquisando a partir desses dados, um ciclo para o enfraquecimento das igrejas nas comunidades. Primeiro, esse ciclo passa por fatores como isolamento, igrejas que se isolam umas das outras, a estagnação, igrejas locais que ao longo de décadas mantêm os mesmos ritmos e programações de maneira a permanecer estagnada e sem nenhum tipo de mudança ao longo do tempo, e um ativismo desenfreado de eventos, calendários, atividades voltadas apenas para a vida interna da igreja e não para a comunidade local. A gente percebeu, e nós temos falado muito na Aleph, aonde está o seu calendário, aí está o seu coração. E em um estudo mais específico sobre 20 igrejas locais no bairro, nós percebemos um fator muito sério para o enfraquecimento das igrejas nas comunidades, que é uma liderança centralizadora. O Arthur Jales, que fez um trabalho de TCC pesquisando 20 igrejas, ele disse que há um personalismo de lideranças, a qual condicionam as formas como os membros devem agir nas igrejas. Há um personalismo de lideranças, a qual condicionam as formas como os membros devem agir na igreja, e uma centralização de poder que concretiza posturas que não garantem a participação dos membros das igrejas. Então, igrejas que estão isoladas umas das outras, que permanecem estagnadas, mergulhadas em uma rotina ativista de programações que não necessariamente são voltadas para a missão e mais, marcadas por um personalismo das lideranças que não mobiliza o povo para a missão. Então, nós começamos a perceber que no mesmo ritmo que novas igrejas eram plantadas no bairro, igrejas morriam. E mais, das 38 igrejas que morreram ou se mudaram, apenas 5 venceram a barreira dos 5 anos. E se esse dado é verdade em outras regiões periféricas do Brasil, nós estamos lidando com uma crise silenciosa das igrejas nos lugares mais empobrecidos. E se essa tendência continuar por um período de 10 anos, por exemplo, nós podemos estar diante de uma tendência
de que as igrejas nas comunidades mais empobrecidas, que hoje crescem, se multiplicam muito rapidamente, sejam fossilizadas, sem impacto transformacional, sem relevância, ou seja, muito sal, mas que não salga, muita luz, mas que não ilumina. Nesse livro, o prefácio do livro foi escrito pelo Dr. Jorge Henrique Barro, e ele traz um gráfico que mostra o ciclo de vida de uma igreja. Só esse gráfico já vale o livro. E ele mostra que é possível que uma igreja local entre numa fase que ele chama de fossilização. É quando o amor se vai. É quando uma igreja deixa de fazer as coisas movida pelo amor e pelo evangelho e faz porque tem que fazer, porque sempre fez e porque é assim mesmo. Quando se entra em um ritmo desenfreado de programações, apenas repetindo os calendários, as programações que a gente faz ao longo dos anos. Eu tenho mostrado esse ciclo para a maioria dos pastores em que eu encontro nas periferias. E a resposta que eu recebo da maioria deles é: minha igreja está na fase da fossilização. Então, esse tema é um tema urgente, porque a igreja é a agência de Deus para a transformação das comunidades. Somente igrejas vivas podem transformar suas comunidades. Igrejas que estão morrendo não podem cumprir a missão integral de Deus. Ok. Desde ontem à noite a gente tem falado, né, com o pastor Ricardo Agreste, hoje nas trilhas, a gente tem falado da importância do cuidado com a liderança. E um dos capítulos do livro tem um foco nesse cuidado com a liderança, a qual o pastor Marcelo escreveu. Aí eu queria perguntar ao pastor Marcelo, quais são os cuidados necessários para a formação de liderança, pastor? Boa tarde, queridos. Boa tarde a todos. Fiquei com esse tema do livro Novos Líderes, vou ler aqui para os irmãos, Novos Líderes para um Novo Tempo, revitalizando a liderança eclesiástica. É um tema desafiador porque talvez a maior necessidade que nós temos hoje na igreja é de formar discípulos. Parece que essa palavra está fora de moda, né? E hoje vivemos numa sociedade muito performática, e eu acho que meio que a gente se preocupa muito em atrair pela metodologia, pela estrutura e pouco pela essência. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz o seguinte: a igreja não existe senão para atrair os seres humanos a Cristo e torná-los pequenos cristos. Se ela não estiver fazendo isto, todas as catedrais, clero, missões, sermões e até mesmo a própria Bíblia não passarão de mera perda de tempo. A Bíblia diz que todo o universo foi criado para Cristo e que tudo deve ser reunido nele. Ou seja, nós como líderes precisamos ter essa preocupação com esse resgate na formação de outras pessoas. E, enquanto isso, a sociedade, ela carente de líderes, ela exige de nós, e a própria igreja exige de nós, pastores, missionários, pastoras, líderes de igreja, nós somos cobrados muito por uma agenda, para cumprir a agenda, para cumprir um calendário, para cumprir algumas coisas, mas pouco pela formação espiritual de outras pessoas, né? A conta não está fechando. A igreja, ela tem crescido, muitas igrejas têm sido abençoadas, mas nós não estamos formando líderes para dar conta dessa igreja. E eu acho que é porque a gente às vezes se preocupa com coisas demais e pouco com o que é essencial. Então, o que eu proponho no capítulo que eu escrevi são duas coisas. Primeiro, o resgate da vocação. Eu até estava brincando com o pessoal ali fora. Eu acho que a influência do Ricardo Agreste na minha vida é tão grande que quando me chamarem para falar lá, eu não vou nem falar, vou dizer, não precisa eu falar, porque tudo que Ricardo Agreste falou aí foi o que eu escrevi no meu capítulo. Mas primeira coisa que eu falo no livro é que a gente precisa dar alguns passos atrás e resgatar a vocação. Tem muito pastor
E tem muitas pessoas que querem ser pastor ou líderes pelo título, pela posição, pelo poder, pela influência, mas não foi chamado para o ministério pastoral. Está preocupado com a performance, está preocupado com o ativismo, está preocupado, hoje tem a moda pastor coach, pastor ativista social, pastor teólogo do Facebook, mas pastor mesmo, vocacionado para o ministério pastoral, de cuidar de pessoas, de formar novas pessoas. Cadê esses homens? Estão onde? Muitas pessoas chegam, eu estou há 10 anos na Igreja Batista Zona Sul, muitos jovens têm chegado para mim querendo servir, querendo o ministério pastoral, querendo ser discípulo de Jesus, querendo se aprofundar no ministério, mas muitos têm uma concepção errada do que é pastor, e muitos, infelizmente, sabotam a própria identidade pelo ministério. Aquilo que Ricardo Agreste falou ontem. Então, a primeira coisa que eu falo no livro é que nós precisamos resgatar a vocação. Será que nós somos chamados para isso mesmo? E assim fazer. E o segundo é o resgate da formação espiritual. Você não fez nenhum sacrifício para ser salvo, mas não existe vida cristã sem sacrifício. Então, nós precisamos resgatar o processo de discipulado nas igrejas, do cuidado com as pessoas, ombro a ombro, tete a tete, na mesa, como disse o Ricardo Agreste ontem. Meu tempo já está encerrando aqui, mas eu quero fechar com uma frase só. Fazer discípulos custa muito caro. Agora, custa muito mais caro omitir o fazer discípulo. Então, que nós possamos voltar ao processo artesanal de fazer discípulos. Que desafio, que desafio. Dentro desse processo de revitalização da igreja, existe um instrumento que é extremamente importante, talvez como pontapé para essa revitalização, que é o púlpito também, a mensagem, a pregação, trazer um bom alimento que revitalize o coração da igreja. E aí eu queria fazer essa pergunta ao pastor Valtenci, porque ele escreve no livro nessa área da revitalização da pregação. E eu queria, pastor, fazer uma pergunta que seria: qual a relação entre pregação e revitalização da igreja e sua liderança? Existe essa relação? Meus irmãos, boa tarde. Uma alegria poder estar aqui aprendendo uns com os outros nesse congresso tão especial da Missão Aleph. Eu tive a grata satisfação de escrever o capítulo de número 3 do nosso livro, cujo tema é Um Discurso Contextualizado, Revitalizando a Pregação. A pergunta que o pastor Arthur me fez na verdade, a pergunta de partida do livro, que seria exatamente qual a relação entre pregação e a revitalização da igreja e da sua liderança. Será que existe um condutor nisso? Será que existe um elo entre isso? Qual é, então, essa ligação entre um e o outro? Então, fui muito privilegiado em escrever esse capítulo. E aí eu uso lá um texto de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 4. Eu não sei se está passando ali. Deixa eu ver se passa lá o texto. Então vamos continuar. Mas é o texto onde Paulo fala para que Timóteo ele se habilite, se capacite, se encoraje cada dia mais em pregar a palavra de Deus. Ele diz: prega a palavra. É o texto e é a palavra assertiva de um apóstolo já de uma certa idade, já maduro, que está mentoreando um jovem pastor em início de caminhada, muito tímido. E se Paulo tinha uma excelente recomendação para fazer, foi essa: pregue a palavra. Nós vivemos um tempo onde a palavra de Deus tem sido preterida nos púlpitos das igrejas. Fala-se de tudo.
temos entretenimento, temos filosofia, temos marketing, mas se negligencia, se nega a palavra de Deus. E uma das causas que eu pontuo, que tem feito com que a igreja nossa do século XXI, ela tenha uma... É porque é ao vivo é assim mesmo. Gente. Ela tenha um declínio, tem a ver essencialmente com pregação. Lógico, com outras coisas também, mas essencialmente com a pregação. E a pregação, quando eu falo de pregação, eu me refiro à pregação bíblica. E lá no livro eu faço 3 considerações que você vai ter a oportunidade de ler o livro e vai observar os detalhes. A primeira delas é que a pregação que revitaliza, obviamente, ela precisa ser bíblica. Parece uma redundância o que eu estou falando, né? Mas não é. Talvez se você caminha muito por aí e escuta muitos pregadores, você deve ouvir algumas pregações que nem a Bíblia ela é citada. Então, a pregação que revitaliza, a pregação que dá vida a uma igreja e a sua liderança, ela precisa ser essencialmente bíblica. Martin Lloyd-Jones e John Stott, eles caminham na direção e eles fazem uma afirmativa muito interessante, especialmente Stott, quando ele fala sobre, naquele livro A Igreja Autêntica, ele fala que a pregação, ela precisa ser uma pregação autêntica. Então, os dois, eles pontuam essa característica fundamental da pregação, certo? Então, Paulo, quando está dizendo a Timóteo, ele está, lógico, afirmando isso, né? Pregue, Timóteo, a palavra. E aí é lógico que a pregação bíblica, ela alcança tanto a igreja, quanto também os perdidos. Porque numa fala de Orlando Costas, nós precisamos de novos tecidos na igreja. Novos tecidos se consegue através de uma pregação viva, e ele está falando de pessoas, certo? Novas pessoas. O segundo ponto que você vai encontrar lá é que a pregação que revitaliza, ela precisa responder às perguntas do seu tempo. Nós não vivemos mais no tempo passado, nós vivemos no século XXI. E nós temos algumas perguntas para responder para esse tempo. Então, olhando para a Bíblia e olhando para o nosso contexto cultural, social, político, a Bíblia, ela tem respostas para esse tempo. Né? Nós não podemos nos prender como pregadores ao tempo passado. Tem gente que fica lá no passado o tempo todo e não consegue fazer uma atualização do texto bíblico. E isso é um problema. E aí nós precisamos, então, trabalhar contextualização e uma linguagem que as pessoas entendam. E, por último, eu caminho na trilha de que a pregação que revitaliza, ela é fruto de um coração que ama a Deus, que ama a Bíblia e que ama o povo de Deus. Essa é a pregação que revitaliza. E aqui eu estou falando de paixão por pregar a palavra de Deus. É alguém que tem o seu coração aquecido ao falar sobre as coisas de Deus. E, obviamente, essa vida transmitida por intermédio da palavra de Deus, de um pregador que tem vida naquilo que fala, lógico, há de alcançar o coração da igreja, da liderança, dos perdidos e trazer vida tão necessária e oxigênio que a igreja do século XXI precisa. Obrigado. Obrigado, pastor. Desafio enorme, então, a contextualização na pregação, tornar a pregação acessível à mente do século XXI. Mas não é só a pregação que tem um desafio de se contextualizar, mas o ensino das Escrituras, o ensino, a metodologia de ensino, a forma de ensinar, também tem um desafio para os dias de hoje, de se contextualizar, de se comunicar com o seu tempo. Pastora Rose, gostaria de fazer uma pergunta, porque você escreveu nessa área, no livro, uma das autoras que fala sobre ensino, e eu queria fazer essa pergunta a você. Entendendo a relevância do conhecimento bíblico, teológico para o crescimento saudável da igreja, bem colocou aí pastor Valtenci, quais seriam os pontos mais relevantes para uma revitalização do ensino
nas igrejas, onde a gente vê hoje tantas escolas bíblicas, tantos projetos de ensino minguarem ou quase não conseguir caminhar em comunicação com a própria igreja, imagine com as pessoas lá fora. Boa tarde a todos. Quero também agradecer a Deus a oportunidade de participar desse projeto, desse livro tão pertinente, né, nos dias de hoje. Uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu comecei a pensar no tema que me foi proposto, que foi o crescimento conceitual da igreja e a revitalização da educação teológica hoje, foi a questão dessa quase supremacia do rei. Eu começo, inclusive, o artigo falando um pouco sobre isso. Tudo hoje precisa ser ressignificado, precisa ser reinventado, precisa ser repensado, precisa ser reavaliado, né? Nós estamos trabalhando um tema revitalização. Então, quase tudo hoje precisa ser realinhado. E eu acho muito pertinente essa discussão. Por que nós estamos tendo que correr tanto atrás dessas coisas? Quais foram as falhas que nos fizeram ter que hoje estar refazendo essa conta, né? Então, segundo a pergunta que o pastor Arthur me fez, eu acho que a primeira coisa é a gente considerar a ideia do crescimento conceitual da igreja, né? Nós temos um crescimento numérico, nós temos um crescimento orgânico, como trabalha Orlando Costas, e temos também um crescimento conceitual. Como é que a igreja se entende enquanto igreja e enquanto comunidade de fé? Como é que a igreja se entende? Questão das suas crenças, o seu relacionamento com Deus, como é que as coisas andam nesse sentido para que nós possamos ser essa comunidade que difunde o reino de Deus a partir das Escrituras. E o que tem ensino teológico a ver com isso? Historicamente, nós vemos os seminários, né, aliás, o Jorge Barba, ele trabalha numa educação teológica transformadora, um livro bem interessante sobre o assunto, e ele vai trabalhar muito essa ideia de que os seminários, em sua maioria, eles foram criados para terem pessoas que defendessem aquela ideia confessional, ou seja, para manterem a sua estrutura eclesiástica. E como esse ensino teológico, essa revitalização é necessária, por quê? Nós temos, enquanto igreja, a necessidade, o objetivo, o propósito de propagar o reino de Deus a partir das Escrituras. E como fazer isso a partir de uma preocupação inicial com relação à sua própria formação? Todo crente precisa ser um teólogo, todo crente precisa aprender a estudar a Escritura Sagrada. Então, a gente trabalha muito essa ideia dessa necessidade de novas metodologias, talvez, repensando uma aplicação melhor, repensando na verdade, toda essa conceitualização do que é o ensino teológico, da sua importância, do seu valor, né? E eu concluo o artigo trabalhando uma experiência de docência. Eu trabalho com o Antigo Testamento no seminário e, de repente, enxerguei que havia uma dificuldade com relação ao estudo dos profetas, e esses estudos eram profetas maiores, menores, e fizemos um projeto em que a gente trabalhou a ideia bem linear, bem cronológica, aproveitando as teorias, aproveitando os teólogos que trabalham o tema, e aí fizemos um estudo da literatura profética numa perspectiva pré-exílica, exílica, pós-exílica. Isso facilitou muito a ideia, tanto para nós, né, professores, como a questão do estudante entender e aplicar esse ensino. É um desafio muito grande nós trazermos a educação teológica, o ensino teológico, a teologia para os dias de hoje. Como é que nós vamos aplicar isso hoje na nossa vida e no propósito, no objetivo que temos de propagar isso no mundo? Benção, pastor, benção. Próximo tema do livro é sobre discipulado, e pastor Marcelo
tocou já em alguns pontos sobre esse tema, porque a gente vive nesse desafio na liderança e no ministério pastoral da contextualização, de fazer com que o evangelho e fazer com que as escrituras, com que a igreja, ela faça sentido nos dias de hoje. O tempo passou e as formas também mudam. Mas nessa ênfase de contextualizar, e aí o pastor Marcelo tocou muito bem no assunto, quando a gente, como líderes e como pastores, meio que esquecemos uma das atividades principais, que é discipulado. E aí entra a questão a tensão da contextualização e o discipulado. Porque, às vezes, alguns temas tratados pela igreja, para o século de hoje, para o tempo de hoje, algumas pessoas entendem que caducou, que já não é mais importante, que foi algo do passado. Então, pastor Mendes, você que escreveu nessa área de discipulado no livro, a minha pergunta seria justamente essa aqui. Como o discipulado faz sentido em nossos dias modernos? Como uma prática que começou no primeiro século, ali no cristianismo, se referindo à igreja, se firmando, né, fazendo um recorte apenas da igreja, como uma prática que começa ali no primeiro século, faz sentido até os dias de hoje, em um mundo moderno, corrido, e que talvez entenda que o discipulado seja algo que ficou para trás. Gente, boa tarde. O meu capítulo ele vai falar sobre o novo homem ou nova mulher. Nós vamos encontrar uma realidade bem complexa dentro desse estudo de discipulado. O pastor Marcelo ele fez uma abordagem bem interessante, né? Ali no slide vocês estão vendo o capítulo 6, mas na verdade é o capítulo 5. Então, dentro dessa análise que nós fazemos, eu pediria que se vocês pudessem passar, eu agradeceria. Nós fizemos uma divisão no estudo desse capítulo, algumas perguntas. A primeira delas é por que revitalizar, né? Por que revitalizar? E a gente começa fazendo uma análise sobre os papéis que hoje nós encontramos homens e mulheres exercendo, que eram um tanto quanto bem definidos no passado, e hoje nós encontramos homens exercendo papéis que anteriormente eram eminentemente femininos e mulheres exercendo papéis que anteriormente eram considerados masculinos. E as novas realidades que nós encontramos no âmbito dos relacionamentos humanos, família, educação, igreja. Então, há uma diversidade de discurso e de práticas na sociedade que nós estamos inseridos. Depois nós vamos encontrar um conceito que é bem particular do Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, que fala sobre liquidez dos conceitos, ideias, princípios que nós tínhamos muito firmados na vida, e hoje nós vamos encontrar uma velocidade muito grande nas informações, a quantidade de informações, é tremenda a quantidade de informações que nós recebemos diariamente, e aí essa velocidade com que elas passam e a quantidade com que elas chegam faz com que haja uma superficialidade do pensamento. Tem pessoas que sabem muito, rasamente, sabem muito assim, quantidade de assuntos, mas se você aprofundar um desses assuntos, a pessoa fica boiando, porque elas não se concentram em determinada área. Ele entende de tudo. Não entende, ele conhece um pouquinho de cada coisa, porque são muitas informações e muito rápidas. A outra questão é a relativização que nós encontramos da verdade. Para todo mundo hoje há uma verdade, né? Isso é o que a gente vê por aí. Não, isso é muito relativo. Nós vemos um individualismo egoístico. O individualismo exacerbou-se de tal forma no mundo que as pessoas se tornaram tanto quanto egoístas, voltados para o seu interesse. E um materialismo opressor, dado esse capitalismo selvagem que oprime, que leva à desigualdade, que leva à injustiça social. Então, nós vamos ter o que a gente chamou de espiritualidade hedonística, uma espiritualidade voltada para o meu prazer. E aí a gente encontra a mercantilização da fé em muitos locais, onde você vai adorar a um Deus que vai lhe beneficiar com alguma coisa, onde você busca se servir de algo que atenda ao seu interesse
e não necessariamente ao interesse de Deus. O que seria uma segunda pergunta? Nós vamos retornar, então, ao conceito bíblico de discipulado. A revitalização desse conceito, ela vai se fundamentar no alicerce, que é o discipulado de Jesus. E o discipulado de Jesus estava fundamentado em um tripé básico. Primeiro, a centralidade da palavra. Tudo que Jesus fazia menção, ele ia para a palavra. A palavra precisa ser o centro, o cerne da nossa existência, da nossa vida, da nossa condução. Um segundo seria a questão do testemunho e, por fim, a questão da diaconia. Então, vejam, centralidade da palavra, testemunho, que é o meu comportamento relacional, e diaconia, o meu serviço para Deus e para os homens. Então, o meu discipulado agora vai implicar em vida com Deus. Baseado no discipulado de Jesus, eu preciso viver instrução na verdade, eu preciso viver capacitação para a vida, o exercício dos dons ministeriais, os dons espirituais. Eu preciso prestar contas do que eu faço. Eu preciso ter alguém, isso fala de mentoria, isso fala de pastoreio. Eu preciso ter vida de oração, uma vida de relacionamento com Deus. E eu preciso estar em missão, ou seja, atendendo a necessidade do outro, vivendo em função do outro, servindo ao outro. Uma terceira pergunta foi o para quê? Para que eu vou revitalizar? E aí eu queria que vocês dessem uma olhadinha nesse diagrama, acredito que está projetado ali, é um retorno ao propósito bíblico do discipulado. Que propósito é esse de ser discípulo? Fazer novos discípulos. O discipulado precisa me levar a uma metanoia, uma mudança de mente. E ele vai implicar uma mudança de mente com relação à igreja, que não é apenas o lugar onde eu me congrego, não é apenas o lugar onde eu me alimento espiritualmente, não é apenas o lugar onde eu vou buscar uma bênção, mas o lugar onde eu vou ofertar a minha vida ao Senhor. E eu passo a ter uma visão de igreja como uma agência do reino de Deus na terra. Eu passo a ver a igreja como a grande promotora do reino de Deus. Isto é, eu desenvolvo uma visão missional. Por outro lado, eu olho para a comunidade não como um local amaldiçoado, um lugar de problemas, um lugar de dificuldades, mas como alvo do meu amor e compaixão. Um lugar onde eu preciso exercitar o meu amor cristão, onde eu preciso exercitar a minha compaixão pelo outro. Quando eu tenho essas duas coisas em mente, visão missional e a transformação da comunidade, eu vou entender o real sentido da diaconia. A diaconia que estava em Cristo e a diaconia que nos é ordenada e que fica para nós, para sermos verdadeiramente uma agência de transformação. O retornar a um propósito bíblico do discipulado é isso, servir, serviço. E é uma quarta pergunta, como eu vou fazer isso? Eu preciso, através do discipulado, ele precisa implicar em formação por duas vias. A primeira via é uma formação espiritual, que vai me remeter à ortodoxia e à ortopatia. Ou seja, eu preciso ser ortodoxo na lida com a palavra. Eu preciso ser ortodoxo no meu entendimento bíblico-teológico. E eu preciso ter ortopatia, o sentimento correto na hora de lidar com essa palavra, na hora de me relacionar com Deus, na hora de eu me relacionar com o outro. Isso vai me trazer vida com Deus e vai me apresentar a cidadania celeste, do qual eu devo estar investido como filho de Deus. Por outro lado, eu preciso ter uma formação política. Ah, pastor, o senhor vai misturar política com igreja? Não se trata disso. Eu estou falando de política com P maiúsculo. Eu estou falando de uma política que cuida do interesse comum e do próximo. Isso fala de ortopraxia, fazer o que é certo. Isso fala de vida em sociedade. Bebeto ontem falou sobre essa questão. Nós não estamos vivendo aqui unicamente para ir para o céu, mas nós estamos vivendo aqui para viver em sociedade, tá? Então isso vai me remeter à minha cidadania terrena.
Queridos, eu quero encerrar essa minha fala e eu queria que vocês projetassem ali nosso último slide. Pode ser? Mas nós vamos fechar isso. Nós precisamos, então, queridos, repensar essa questão do discipulado. Não como um discipulado que você faz assim que ingressa na fé e que você passa um período curto de tempo aprendendo os princípios, os rudimentos da fé e algumas normas que são próprias da igreja. Nós precisamos repensar o discipulado como algo de caráter permanente na nossa vida cristã. Eu tenho 30 anos de ministério. Beleza, mas você precisa continuar aprendendo, você precisa continuar crescendo, você precisa continuar prestando contas, você precisa continuar vivendo para Deus e para o próximo. Amém? Eu agradeço. Amém, pastorzão. Uma das suas palavras aí foi sobre a ideia do discipulado, que nos faz compreender a ideia de ser uma agência de Deus aqui na Terra, de ser uma agência de Deus. Nos nossos dias, hoje, nós temos várias agências que, de alguma forma, ou prática ou teórica, essas agências que são criadas na Terra, elas tentam meio que substituir a igreja, tomar o lugar da igreja. E aí eu queria perguntar ao pastor Renildo, o último da fila, que você escreveu no livro sobre a importância da igreja. E a minha pergunta seria justamente qual a importância da igreja para os dias de hoje, entre tantas agências, entre tantas instituições que, de alguma forma, meio que faz o trabalho da igreja, né? Qual é a importância da igreja hoje? Porque a igreja ela é única, uma instituição única aqui na Terra. Boa tarde a todos. Prazer muito grande meu poder participar desse tempo e fazer parte dessa obra. Eu acho que isso aqui é o esforço nosso de querer poder ajudar e também, de alguma maneira, perceber as mudanças e as transformações que a igreja ela vem passando ao longo do tempo. Eu não sei se vocês têm hábitos de se fazer perguntas e questionamentos, eu pelo menos me faço sempre. Então eu estou pastoreando uma igreja há 11 anos e eventualmente eu me faço perguntas e questionamentos sobre o meu ministério naquele lugar e como de fato a igreja que eu pastoreio ela pode ser uma comunidade que se relaciona bem com as pessoas e que corresponde àquilo que o Senhor de fato espera da sua igreja, né, do seu povo. Então, uma das perguntas que eu tenho me feito é a seguinte: a igreja, tente entrar na mente de uma pessoa não cristã, uma pessoa não cristã, não evangélico, não cristã, e imagine ele fazendo a seguinte pergunta, ou você fazendo a ele a seguinte pergunta: qual a utilidade da igreja? Para que serve uma igreja evangélica no seu bairro? Qual é a utilidade da sua igreja no seu bairro, na sua cidade? Que tipo de expectativas ela espera, ou quais as expectativas que ela responde, ou que ela consegue alcançar? Então a gente começou a pensar, eu comecei a pensar sobre isso, porque eu sou pastor de uma igreja de tradição batista regular que, ao longo da sua história, sempre foi muito introspectiva, sempre voltada para si mesma, uma igreja que não se relacionava com os de fora e nem com as pessoas de fora. E isso começou a gerar no meu coração a ideia de que, de repente, nós éramos muito bons no que fazíamos em termos de estudo da palavra, de dedicação a estudar a Bíblia, dar boas respostas, mas tínhamos uma relação com as pessoas que não faziam parte daquele grupo ali muito distante. Então, o nosso ciclo de amizade se resumia aos crentes da igreja e, eventualmente, a gente dava uma escapulidazinha, ia até a rua
com alguns folhetos para fazer aquele contato com as pessoas de fora, para dizer Jesus te ama. Depois todo mundo corria de novo para dentro da igreja para ficar protegido, guardadozinho, né, e não ter problema nenhum. E isso começou a me incomodar de maneira muito grande, ao ponto que eu comecei de fato a refletir sobre, ora, qual é a importância da igreja para as pessoas? Por que a igreja é importante, né? E aí veio essa ideia de revitalizar a missão. E aí eu trato de alguns assuntos que na leitura você vai poder perceber. Primeiro, a igreja e a missão. Ora, eu acho que Arthur tocou bem nesse ponto, as agências missionárias com todo o seu know-how e sua capacidade de enviar, de poder dar toda a assistência aos missionários, de alguma maneira, essas agências surgem talvez por omissão da própria igreja, de entender que ela, sim, é uma agência de missão, que ela é o lugar que deve promover o evangelho, anunciar a palavra, anunciar o reino de Deus. E aí, como a igreja se omite a fazer isso, o que é que ela faz? Ela terceiriza isso. Ela pode para alguém fazer, né? Porque de repente ela não consegue entender, porque sua agenda está voltada para quê? Está voltada para as suas atividades internas, para os seus ministérios, e por isso que você tem os missionários profissionais, e vocês já devem ter ouvido muito sobre isso. Segundo, eu tento conversar um pouquinho sobre um aspecto que eu acredito, apesar de estar no livro alguma coisa do tipo parecida com a evangelização e a responsabilidade social, mas eu acredito que isso tem, não é que sejam dois aspectos da igreja, não, acredito que a igreja em si, ela é uma comunidade, ela é esse lugar onde Deus se manifesta, onde a igreja entende os aspectos da vida real das pessoas, não só no âmbito espiritual, mas no âmbito real da vida. Então, como tem um colega nosso aqui, muito amigo, você não consegue chegar para, por exemplo, num bairro como o meu, de periferia, uma pessoa, um menino de 7, 5 anos de idade, chegar com fome e você dizer para ele, vou fazer uma oração por você e a sua fome vai acabar. Não, ele chegou na minha igreja e a igreja vai ter que, de alguma forma, responder a isso aí. Outro fator que eu entendo que seja importante é a identidade da igreja. Ela precisa saber quem ela é nesse mundo atual. A igreja não pode deixar de fazer essa reflexão de que ela é uma comunidade que está no mundo, agindo no mundo, e que o mundo mudou e ela precisa entender essas mudanças. E, por fim, você vai encontrar um testemunho daquilo que foi essa mudança, essa transformação dentro da nossa própria igreja, dentro da nossa própria comunidade, como Deus agiu, de maneira que mudou completamente de uma igreja introspectiva para uma igreja que vive uma realidade de abraçar as pessoas, de vivenciar os problemas dela. Então, recomendo demais você poder ler as várias experiências e oportunidades de ampliar a sua visão a respeito da igreja e como revitalizar nesses vários âmbitos. Quem honra, vamos bater palma aí para essa turma, bênção de Deus, viu? Agradecer demais a presença aqui de vocês, esse tempo. Gente, é uma pequena palhinha do que é o livro. Logicamente que aqui nenhum passou todo o capítulo para você. É apenas um gostinho em que você pode adquirir o livro por completo, e aí uma leitura completa, uma ideia completa de tudo que eles falaram aqui, lá na Editora Esperança. Esse livro agora vai estar com um super desconto, um desconto muito bacana para você, e eles aqui vão estar à disposição mais ali na frente do painel, para estar assinando aí a dedicatória, caso você queira, procura lá a dedicatória, e para conversar um pouco mais sobre o tema. Esse momento agora de intervalo do livro, da dedicatória do livro, vai até às 18 horas. Nós vamos ter um tempo aí livre para vocês procurarem jantar, né? E às 19h30 a gente retorna com o nosso evento hoje à noite com o pastor Mário Vega, tá certo? Então procura aí, adquira o livro, vale a pena se aprofundar mais nesses temas, e eles vão estar lá atrás, no stand da Esperança, com bom preço, promoção, e eles vão estar aqui atrás para assinar e fazer uma dedicatória no livro para vocês.